Boa tarde. Sejam bem-vindos ao seminário online Exportação Expressa Econômica. Inicialmente gostaríamos de agradecer aos internautas que fizeram suas inscrições através do site www.exportaçãoeconomica.com.br. Lembrando que durante a nossa apresentação poderão enviar suas perguntas para que nós possamos ter as respostas durante o nosso programa. O que nós não conseguimos responder em relação ao tempo, poderemos atendê-los posteriormente e nós informaremos como fazê-lo. Esse seminário tem um objetivo, procurar de uma forma geral, abranger temas de interesse das empresas que já exportam ou aquelas que desejam exportar. A nossa agenda ela é composta de cenário da exportação brasileira, como melhorar a performance exportadora, reduzindo os custos da exportação e a exportação expressa econômica. Essa será a nossa agenda. Nós sabemos que o Brasil tem encontrado, através de uma série de questões internacionais, algumas questões que poderão ser analisadas ao longo desse trabalho, ao longo desta apresentação, como, por exemplo, observar que a micro e pequena empresa representa mais de 50% da exportação brasileira e a média como 24,5%. Significa que a grande capacidade e, ao mesmo tempo, o grande volume das nossas exportações, ela está concentrada em 80% das nossas empresas. O que é que precisamos fazer? Melhorar essa performance, precisamos aumentar a base exportadora. Para isto, observem neste slide o que significa produtos exportados pela micro e pequena empresa brasileira. Desde madeira e obras dessas madeiras, máquinas, pedras preciosas, móveis, frutas, calçados. Temos aí um link muito grande e, ao mesmo tempo, um volume de exportações muito representativas pela micro e pequena empresa. Já, como vocês podem observar agora, o volume da exportação média empresa representa um outro tanto de produtos que fazem parte de uma pauta muito importante. O ano passado tivemos, dentro desse processo, quase 200 bilhões de dólares, envolvendo praticamente 75% da micro, pequena e média empresa. Nós sabemos, observando agora exatamente o nosso slide, como é que nós poderemos fazer para melhorar a performance exportadora? Antes, faço uma observação sobre o comentário geral que o mercado coloca todos os dias, que é a dificuldade cambial. Nós sabemos que numa faixa de 1,70, 1,75 dólar real, as nossas exportações ficam realmente comprometidas. Porém, o nosso seminário tem exatamente essa proposta: como alcançar resultados na base exportadora. O nosso conceito é um conceito que deve ser levado no sentido de quebrar paradigmas. Observe no nosso slide como é que nós poderemos pensar, primeiro, para ir buscar a quebra dos paradigmas. O primeiro efeito é criar uma cultura exportadora dentro da empresa. A empresa precisa estar ciente de que a exportação é uma alternativa econômica. Nós não podemos depender apenas do aquecimento ou dos resultados do mercado interno. É claro, nós temos uma cultura ainda muito pequena em relação àquilo que poderíamos ter. A base exportadora hoje ultrapassa o número de 20 mil empresas, entre micro, pequenas e médias empresas. Mas o grande processo está exatamente na micro, pequena e média, não é na grande empresa brasileira, que já tem a sua conformação, ela já tem a sua estrutura organizacional. O Brasil ainda depende muito da micro, pequena e média empresa. E é exatamente nesse sentido que nós procuramos levar a vocês, aqueles que estão procurando o mercado externo para crescerem independentemente do mercado interno, buscar alternativas. Vejam, por exemplo, neste slide, o que vem a ser o processo de ser empreendedor. Ser empreendedor é exatamente buscar, dentro de um projeto de exportação, que nós vamos mostrar logo adiante, como é que uma empresa pode se preparar. Ao mesmo tempo, não ter medo do desconhecido.
Vender para países, seja de grande economia, de pequena ou média economia, é sempre buscar as garantias internacionais, que nós vamos abordar em seguida. Acreditar no produto que tem. O mundo compra tudo. Não é apenas a questão da qualidade que leva uma empresa para o comércio exterior. Não é apenas a exportação com qualidade. Nós sabemos que muitos países com um poder econômico mais baixo não conseguem comprar produtos de alta qualidade. O Brasil tem um percentual relativo na alta qualidade exportada, mas o grande volume que nós ainda produzimos é o volume da média tecnologia. Com isso, nós temos mercados ao nosso redor. Se nós observarmos dentro do processo, que é mostrado pelo próprio governo, que 200 e tantos países são da classe econômica média para baixo, significa que nós temos grande possibilidade de crescer perante esses países e, ao mesmo tempo, combater uma série de fatores que internamente nós chamamos de paradigmas. Observe também ainda neste slide como é que nós poderemos perceber que pensar no aquecimento interno não significa para sempre. Buscar bons profissionais que vão de encontro a um processo produtivo, o trader que poderá buscar mercados internacionais, fazer o estudo do marketing, aquilo que nós vamos chamar de antropologia. Esse processo existe através dos profissionais que atuam nessa área. E é exatamente nesse sentido que nós mostramos agora, num próximo slide, o que vem a ser o planejamento, o projeto da exportação. Nenhuma empresa deve, inicialmente, iniciar as suas exportações sem ter um projeto. Veja o que mostra a nossa apresentação. O projeto deve ser elaborado para definir e reduzir o que vem a ser as barreiras e melhorar o custo geral das exportações. E ele deve conter alguns pontos importantes, conforme vocês podem observar. O primeiro é o foco, a internacionalização da empresa, da marca e do produto. Formar, através de normatizações, as diretrizes do processo exportador. Inovar, desenvolver, ir buscar dentro das atividades mercados competitivos, mercados que o seu produto possa estar presente, não só numa exportação, 2 ou 3, as chamadas exportações spot, mas sim os programas de exportação que vão estar sempre colocando os produtos naquele mercado. Comprometimento, essa é uma palavra muito importante. A efetividade que deve existir por parte da empresa exportadora com aquele mercado que é receptivo e que tem que ser tratado igualmente, seja para uma compra pequena, uma compra média ou uma compra grande. O comprometimento é a base de sucesso das empresas. O gerenciamento, claro, toda área existe gerenciamento. Nós vamos observar mais adiante na questão da logística como é que nós poderemos ter vantagens competitivas, vantagens qualitativas. O gerenciamento, conforme nós poderemos observar aí no slide, ele mostra claramente a importância que deve existir dentro do projeto de exportação. O projeto não pode ser apenas um ensaio. O projeto de exportação tem que ser com base num planejamento, né? O slide mostra claramente que o sistema internacional ele é um sistema diferenciado do mercado interno. O mercado interno tem suas próprias características. Nós temos as nossas culturas, os diferenciais entre norte e sul, sudoeste. O mercado internacional é diferente. Para cada país, nós temos as regiões. E o gerenciamento do sistema internacional deve ser de acordo com a proposta que a empresa se coloca e, ao mesmo tempo, quais os objetivos que ela tem. Quanto aos produtos, inovação, controle de qualidade, desde que ela seja exigida para mais ou até para menos, estar sempre presente, colocando metas com visão e missão daquilo que a empresa realmente possa ter dentro do seu escopo de internacionalizar o seu produto, internacionalizar a sua marca, internacionalizar sua empresa. A marca é a referência, o produto é dinâmico. O que nós temos que ter? Meta, missão e visão. Como poderemos observar agora, um processo de exportação ele é sempre visto de uma maneira inovadora. Para isso, nós temos que planejar, observando que não deveremos cometer 10 pecados capitais, que são aqueles pecados que deixam a empresa fora do mercado internacional. A falta de um projeto já é a base
de um insucesso e não de um sucesso. Por outro lado, um plano de exportação que não seja adequado para mercados, produtos ou comprometimento. O plano de exportação deve ser exatamente de acordo com o processo. O método de vendas, ele tem que ser muito bem definido. Como é que a empresa vai posicionar os seus produtos no exterior? Através de um representante, de um agente internacional? Ou a empresa vai buscar, através do sistema trading, a proposta de colocar os produtos em determinados mercados? A falta de um estudo dos mercados, que nós chamamos dentro da área de marketing de antropologia, é estudar os mercados com relação a usos, costumes, entender como vai ser o seu produto na mão de um consumidor final. Como é que nós podemos entender também, para formar o preço de exportação, e aí que é um ponto importante e relevante para se reduzir custos, a falta do conhecimento dos incentivos creditícios, os fiscais e os promocionais. São 3 linhas de incentivos que a empresa deve sempre explorar com muita forma de gerenciamento. Não deve deixar de creditar-se dos tributos que o produto a ser exportado já tenha no seu preço de produção. Os contratos com agentes internacionais, quando não bem elaborados, poderão colocar a empresa numa situação jurídica muito complicada. Daí a procura, de ferramentas, a forma de como formar um contrato com agentes, com segurança, com manuseio de mercado. Deixar de analisar a composição de custo industrial para melhorar a formação de preços é um grande erro. As empresas devem buscar de uma forma adequada de que maneira o custo industrial pode melhorar o preço do produto na exportação. Deixar de estudar criteriosamente o sistema cambial. Nesse momento nós estamos passando, e deveremos passar por alguns meses ainda, as questões relativas à taxa de câmbio. A empresa deve buscar os incentivos financeiros como uma alternativa para melhorar a taxa de câmbio que hoje gira em torno de $1 e R$1,70. Temos que melhorar exatamente fugindo desse paradigma de que exportação não significa ter apenas a taxa de câmbio favorável. Temos outras ferramentas para buscar e nós vamos ver isso exatamente ao longo do nosso processo. E por último, não deixar de buscar na logística melhores soluções para a redução do custo final do produto. O nosso processo, o nosso seminário vai mostrar a vocês, dentro de instantes, como é que nós poderemos ter a vantagem competitiva e qualitativa pelos serviços através do que a FedEx vai oferecer a vocês dentro de alguns instantes. Dando continuidade a esse estudo inicial de quebra de paradigmas, como é que nós poderemos melhorar a performance exportadora? Bom, buscar na exportação, como um conceito comercial, o cumprimento de prazos. Nós sabemos que aqui no Brasil nós temos o nosso jeitão brasileiro, os prazos são prometidos e nem sempre são cumpridos. Mas a linguagem ela já é usual. No comércio internacional não pode existir a falta do compromisso de entregar ou de embarcar dentro do prazo. E aí que nós podemos buscar, dentro da logística, uma operação rentável, com qualidade, com rapidez, ou um pouco menos de rapidez, mas com segurança. Segurança econômica e segurança de entrega. O segundo fator da melhoria da performance é justamente buscar, dentro das remessas menos urgentes e mantendo credibilidade de sua imagem, processos que possam resultar em custos logísticos menores. Ou seja, não há tanta pressa, há um planejamento junto com o importador, que a mercadoria, o produto poderá ser entregue dentro de um prazo um pouco mais elástico, porém dentro de uma credibilidade e ao mesmo tempo com a redução dos custos. Outro fator para melhorar a performance é quando existe a necessidade de uma rapidez na confiabilidade do transporte, indo buscar também descontos, valores menores dentro do processo do custo logístico. Ter uma visibilidade e controle de todo o processo de exportação é estar acompanhando a nossa venda e ele estar acompanhando a compra que realizou. Isso é uma grande melhoria e hoje a comunicação faz isso de uma forma muito em tempo real. Um parceiro global que lhe entregue com qualidade, exatamente um dos conceitos que a FedEx tem e que demonstrará logo em seguida de que maneira poderemos fazer uma proposta melhor no sentido de podermos ter confiabilidade com um parceiro global que lhe dá toda a tranquilidade de entrega. Encurtar os cronogramas de produção, isso é um planejamento, isso é uma melhora. Por quê? Sabendo-se que existe
dentro do processo de logística, uma empresa global que pode lhe atender dentro de um processo de rapidez, significa que a empresa poderá encurtar o seu cronograma de produção, fazendo do seu parceiro logístico, além da redução do custo, a qualidade da entrega e a pontualidade de acordo com a necessidade. Com isso, pode-se reduzir custos de estoque. Hoje no Brasil, o custo de estoque representa aproximadamente 7% dos valores da nossa exportação. É o custo financeiro. E ele precisa ser gerenciado. Não podemos manter estoques porque, de repente, a rentabilidade da empresa pode ser diminuída exatamente por um estoque que ali está e que, ao mesmo tempo, além de ocupar os espaços da empresa, ainda torna inviável certas reduções de custo. Responder rapidamente às mudanças do mercado é uma melhoria contínua, né? Então, nós temos isso dentro dos processos, seja de qualidade, seja de atendimento, uma resposta rápida para que o mercado possa entender que a empresa exportadora do Brasil está preparada para atender o mercado como um todo. E, por último, dentro dessa síntese que estamos fazendo, posicionar seus produtos no mercado internacional antes da concorrência, ou seja, a logística pode propiciar. Eu lembro aos nossos internautas que podem disponibilizar suas perguntas, que está exatamente aí no rodapé da sua imagem, do seu vídeo, mandando as suas perguntas e automaticamente teremos dentro desse seminário o tempo necessário para poder responder, ok? Estamos aguardando as suas perguntas. Agora, como podemos fazer para reduzir os custos na exportação? Bom, podemos reduzir de várias maneiras. O importante é que a empresa crie a predisposição de estar gerenciando como ela pode reduzir os seus custos. Então, nós temos aqui alguns componentes que são importantíssimos dentro do processo da exportação brasileira. Primeiro, analisar a composição do custo industrial para a melhor formação de preços. O que eu quero dizer com isso? As compras, elas poderão ser de uma forma diferenciada quando uma empresa tem já a proposta de colocar o seu produto final no exterior. Significa que quando uma empresa exporta, ela passa a ter uma demanda de compras maior. Nessa demanda é que podem existir as negociações de custos melhores, prazos de pagamentos também dilatados e, ao mesmo tempo, ela vai jogar para dentro da sua produção toda uma planilha de custos melhorada em relação ao custo de entrada para o seu estoque. Vamos lembrar em seguida de que essa entrada está prevista com tributos, que é o que nós vamos conversar exatamente agora sobre esse tema que é de relevância. Ou seja, utilizar adequadamente as prerrogativas dos incentivos fiscais. Meus amigos, quando uma empresa adquire um produto no mercado interno, a compra ela já vem com tributação. Temos aí o IPI, o ICMS, PIS, COFINS, que vai estar dentro da linha de produção para exportação, aumentando o valor do produto ex-fábrica, o produto ex-works. O que se deve fazer? Buscar as prerrogativas, ou seja, buscar após a exportação a devolução desse tributo, seja ele do âmbito federal, seja ele do âmbito estadual. Esse tributo ele poderá ser compensado após a saída do produto. Secretaria da Receita Federal tem programas para que a empresa receba essa tributação, uma maneira de compensação. E também a Secretaria da Fazenda do Estado produtor e exportador, que faz exatamente a devolução através de crédito fiscal. Isso significa ter o retorno de aproximadamente 35% dos tributos diretos que estão dentro da mercadoria do produto que foi exportado. Então vejo que esse é um item importantíssimo para se melhorar essa performance exportadora. Dando continuidade ainda a este slide, vejam que o drawback verde-amarelo, que foi recriado exatamente há 1 ano e 2 meses atrás, no sentido de que as empresas podem adquirir seus produtos no mercado interno, aqueles itens que serão destinados à exportação, num processo conjugado com a empresa fornecedora da matéria-prima. Então, ao invés de, como no item anterior, ir buscar, após a exportação, o crédito fiscal, já utilizar-se do drawback verde-amarelo, que, por sinal, está perfeitamente fácil de ser entendido no site do MDIC,
ou no site da Secretaria de Comércio Exterior.gov.br. É ali que pode se estudar com um com um fornecedor, como é que nós podemos adquirir uma mercadoria já com a suspensão dos tributos para depois fazer a exportação. Essa é uma grande alternativa, é uma ferramenta importante e que, olha, confesso a vocês de que poucas empresas estão se utilizando desse mecanismo. Depois nós vamos ter, para reduzir custos, o ressarcimento dos tributos, como eu mencionei anteriormente, de uma forma direta, para que a exportação possa ter a rentabilidade adequada conforme a proposta que a empresa tem com relação ao preço final do produto. Depois, estudar criteriosamente o sistema cambial, priorizando os incentivos financeiros como alternativa para melhorar a taxa de câmbio. O que é que o governo brasileiro tem feito a partir de 1970, e lá se vão quase 40 anos? A criação do adiantamento sobre contrato de câmbio. E nesta semana, exatamente ontem, o governo anunciou que está recriando uma nova proposta que é o PROEX, exatamente no sentido de que a empresa possa fazer um financiamento com linhas de crédito internacionais para fomentar a sua produção de exportação. Isto vai ser divulgado dentro de alguns dias através de uma portaria ministerial. Por outro lado, nós deveremos correr atrás da taxa de câmbio. Por que não? Sabemos que a situação de câmbio no Brasil para o exportador não é confortável. Segundo os dados do próprio Ministério, nós estamos valorizados 51% em relação ao dólar americano. Significa que a nossa exportação fica prejudicada. Por isso, correr atrás de outras alternativas, como, por exemplo, o adiantamento sobre o contrato de câmbio e linhas de crédito que os bancos estão à disposição, com dinheiro, obviamente, de um spread bem diferente do spread nacional. Essa é uma alternativa, nesse momento, pronta para que o exportador possa, junto com o seu banco, fazer o seu limite de crédito, ter o crédito rotativo das suas exportações e já trabalhar com o dinheiro do próprio pedido da exportação. Ou seja, temos o incentivo fiscal e agora o incentivo financeiro. E ainda, buscar na logística as melhores soluções para a redução do custo final do produto. A logística é uma ferramenta. O que a empresa precisa ter para as suas exportações? Parceiro logístico que possa oferecer não simplesmente o trabalho de retirada e entrega, mas outros fatores, outras ferramentas que naturalmente comporão no preço final do produto reduções que são importantes no processo não só produtivo, mas o processo de entrega também. Vejamos agora como é que nós podemos ter essas soluções econômicas que a FedEx oferece aos seus clientes, às empresas que querem se lançar na exportação. Existem vários serviços econômicos. Observamos aí no slide que para remessas até 68 quilos, para 200 países, as entregas poderão ser de 4 a 6 dias úteis. Isso significa que a empresa poderá optar, no sentido de entender se ela quer este serviço ou quer um serviço com mais de 68 quilos, ou seja, um embarque acima de 68 quilos nos seus embarques. Aí nós já vamos ter, para mais de 80 países, uma entrega que pode ser até 6 dias úteis. Observem vocês que o primeiro processo é aquele do serviço econômico. É exatamente isso que a FedEx está procurando para reduzir custos dependendo do prazo. Se a empresa não tem uma necessidade premente de entregar a carga rapidamente, ela pode optar por um desses dois serviços, obviamente dependendo do peso ou volume da carga que ela tenha para exportar. Então aqui nós já temos duas soluções FedEx, que são exatamente aquelas que já estão à disposição das empresas. Volto a lembrar que estamos aguardando as perguntas, já recebemos várias perguntas de internautas e estamos aguardando agora, dos nossos internautas que com certeza poderão receber as nossas respostas e o que nós não conseguirmos em relação ao tempo, vou depois disponibilizar a probabilidade de vocês receberem posteriormente ao nosso seminário online. Então vamos dar continuidade. Quais os outros serviços que a FedEx pode oferecer aos nossos clientes? O programa FedEx Pimex, é um programa completo, como vocês podem observar, que além dos descontos de fretes e de serviços que podem chegar até 45%, receberem consultoria online sobre exportação gratuitamente, alianças
que existem com outras empresas, cursos e seminários, MBAs, enfim, capacitação. Além da própria promoção que existe de serviços ao longo do programa PINIMIX, né? Esse programa é um programa que aliás, que está à disposição de vocês, é só verificarem aí na tela de vocês que aqueles que quiserem fazer as suas inscrições já poderão fazer abrindo sua conta. Então, o PINIMIX é um segundo e grande programa que a FedEx já tem em uma série de países aqui na América Latina. E mais, outro fator importante, conforme nós podemos observar agora, a rapidez quando é necessário, ou a prioridade. Então, aí nós temos os serviços prioritários, que para remessas até 68 quilos, de 1 a 3 dias. Neste serviço também a FedEx oferece para os seus clientes uma série de fatores econômicos em relação às tarifas de fretes e de que maneira o exportador poderá ter a sua vantagem qualitativa pelos serviços e quantitativa por aquilo tudo que a FedEx pode lhe oferecer. E também para acima de 68 quilos, de 1 a 3 dias, para mais de 130 países e territórios. Observe que nós já temos aí 5 grandes propostas para que, operacionalmente, o custo pode ser reduzido de uma maneira prática. Entrar em contato com estes serviços é perceber claramente que haverá uma superação em relação à taxa de câmbio que nós tanto reclamamos com o nosso governo, as associações de classes, todos aqueles interessados na exportação que falam que a taxa de câmbio realmente está prejudicando a exportação. Temos que buscar isso na logística. A logística é a ferramenta. A FedEx tem exatamente esse processo para oferecer a vocês. Eu agradeço pela atenção. Esse momento foi um momento online com vocês. E nós já temos várias perguntas dos nossos internautas que, obviamente, receberão agora, nesse momento. Assim que eu receber a informação, poderemos já iniciar as respostas. E se por um acaso nós não tivermos o tempo necessário para responder a todos, está disponibilizado na parte inferior da tela de vocês, à direita, como vocês podem encaminhar para nós ou como encaminhar as suas perguntas para o Fale Conosco da FedEx. Importante registrar esse momento. A FedEx tem o comprometimento, a efetividade de mostrar para o exportador brasileiro ou para as empresas que desejam exportar grandes vantagens, não só logísticas, mas também para a redução de custos operacionais. Agradeço mais uma vez e agora vamos às perguntas aos nossos internautas. Certo, a primeira pergunta que chega aqui, chegou durante a apresentação, é do Jorge. Ele pergunta o seguinte: o dólar baixo é uma ameaça ou uma oportunidade para exportar? Esta pergunta é uma pergunta que normalmente acontece não só, né, nos processos das nossas aulas, mas também dentro dos seminários que nós promovemos com a FedEx já ao longo de 10 anos. Como é que nós podemos entender o dólar? Eu parto sempre do princípio do guru da administração, já falecido, Peter Drucker. O que Peter Drucker dizia? É na crise que eu aprendo a crescer. Se nós nos preocuparmos só com a taxa de câmbio, nós vamos estar muito fragilizados nas exportações. Eu, há um tempo atrás, num dos seminários da FedEx, no Nordeste do país, onde ela atua já há alguns anos, uma pessoa me perguntou ao longo da palestra: mas professor, como é que eu vou exportar com o dólar a 2,70? Naquela altura, 2004 para 2005. Eu respondi: mas e quando o dólar estava numa taxa cambial de 3,80, a sua empresa exportava? Ele disse: não. Eu digo: então o problema não é a taxa de câmbio, é a cultura organizacional da sua empresa. Exportação não é apenas verificar a taxa de câmbio, porque quando estava a quase R$4, o Brasil permanecia dentro de uma linha ainda institucional no comércio exterior. Claro, os tempos mudaram. Nós sabemos que hoje a globalização nos leva a muitos conceitos de competência, de criatividade. Então a empresa não pode apenas centralizar-se na questão do câmbio. Ela deve procurar, como nós vimos aqui, redução do custo industrial, buscar parceiros logísticos que possam dar entendimento sobre o que vem a ser a exportação em determinados custos. Ela deve procurar os incentivos financeiros. O conjunto das operações chama-se exportação. Isto chama-se cultura exportadora, não simplesmente buscar o lado financeiro. Jorge, eu posso garantir para você o seguinte:
Muitas empresas, mesmo com o câmbio de 1,70 e a base exportadora passa das 20 mil empresas diretas na exportação, elas estão buscando alternativas. E a alternativa é o que dizia Peter Drucker, é a criatividade que nós temos que ter. A FedEx tem já estas ferramentas à sua disposição. E posso lhe dizer um pouquinho mais, até aumentando a minha proposta de resposta. A FedEx tem outros projetos que ela pode viabilizar para a empresa, como, por exemplo, buscar um estudo sobre as embalagens que a empresa necessita para exportação. Temos um laboratório em Memphis que pode estudar de que maneira a empresa pode ter uma embalagem adequada para o comércio internacional. E onde é que está a proposta? Gratuitamente. Um projeto que lhe é dado para depois você desenvolver as suas embalagens. Ok, Jorge? Muito obrigado pela pergunta. Certo. A próxima pergunta aqui é da Regina. Como posso saber antecipadamente se será cobrado algum imposto no país de destino? Bom, Regina, os países adotam os mesmos critérios. Basta que haja uma importação para os governos tributarem. Alguns tributam mais, outros menos, alguns dão incentivos fiscais, outros dão financiamentos, mas no cômputo geral, os governos sempre têm como meta fazer com que o produto importado deixe alguns dólares no cofre do governo, ou nos cofres do governo. Como é que nós podemos pensar em saber sobre um tributo no outro país? A FedEx tem um serviço que pode ser, inclusive, consultado através do site, ou especificamente no Fale Conosco. Você pode mandar para a FedEx a informação qual é o seu produto e qual é o país que você deseja ter as suas exportações. A FedEx vai lhe responder quais os tributos que o seu produto estará colocado dentro de uma tarifa de importação. Então a FedEx lhe responde dizendo, para seu produto em tal país, e o link é muito grande, o seu imposto será de X. Então você poderá calcular quanto custa o seu produto naquele mercado. O que é importante perceber com a sua pergunta, Regina? O Brasil ainda é o país do fobismo. Tudo é FOB, né? Sempre frete e seguro fica por conta do importador. Mas a nova terminologia logística chama-se delivery, que é exatamente a proposta da FedEx. O delivery é o processo. Você exportar DDU, ou seja, entregar na casa do seu cliente, e ele pagando os tributos, mas você sabendo anteriormente quanto é o tributo, ou ainda a FedEx entregar na casa do cliente, assumindo os compromissos de recolher os tributos no destino, desde que a legislação permita, e entregar na casa do seu cliente, é o processo delivery. O importante é que a sua empresa saiba quanto que o seu produto terá de tributos naquele país. Qualquer país, a lista é muito grande, que você quiser saber, entre em contato com Fale Conosco, com a FedEx, ele lhe posicionará, o nosso consultor lhe posicionará em relação ao seu produto, quanto é a forma e qual a forma tributária do seu produto naquele país. Ok, Regina? Muito obrigado pela pergunta. Pergunta agora do Felipe. Há algum sistema simples de envios que eu possa baixar ou instalar em meu computador? Se sim, custa caro e vale a pena o investimento? Olha, a pergunta é pertinente pelo seguinte. Quando eu acabei de responder agora para a Regina que o mundo delivery é uma grande proposta da FedEx, perceba que saber utilizar a ferramenta que a FedEx disponibiliza através do seu site gratuitamente, onde poderão ser emitidas faturas, onde poderão ser emitidos conhecimentos de embarque, onde poderão ser feitos rastreamentos do produto, aonde ele está, em que momento ele já chegou, quando foi entregue. Essa ferramenta existe e a FedEx disponibiliza através do seu site gratuitamente. Isso é uma facilidade e, ao mesmo tempo, nós chamamos isso de uma cobertura para o cliente se sentir seguro dos serviços que a FedEx está oferecendo. Mandar um embarque sem saber e sem ter notícias onde ele está, onde ele se encontra e de que maneira, né, o importador poderá procurar por ele, é colocar uma venda entre o exportador e o importador. Quebramos essa barreira, quebramos esse paradigma. E o serviço da FedEx disponibiliza através do site exatamente a emissão da fatura, conhecimento do embarque, rotulagem das caixas, inclusive não haverá erro com isso, etiquetagens, tudo aquilo que será pertinente à cadeia logística que a FedEx prepara para entregar o produto da empresa no exterior. Essa facilidade você tem gratuitamente, com facilidade, conforme sua pergunta, Felipe, lá no site da FedEx. Ok?
à disposição. Muito obrigado pela pergunta. Certo, a próxima pergunta da Camila. Não seria mais econômico enviar minhas amostras utilizando o transporte marítimo? A FedEx faz isso? A FedEx tem, além do serviço tradicional, né, que já está aqui no Brasil há muitos anos, um novo serviço para o atendimento marítimo também. Vocês devem consultar, fale conosco, né, verifique não só amostras, mas também os embarques que poderão ocorrer, de acordo com as características de produtos, determinados destinos. Mas a FedEx também tem esse serviço, que aliás é um serviço recente de serviço marítimo à disposição das empresas. Consulte através do Fale Conosco e obtenha as informações para onde a sua carga poderá ser levada, além do transporte aéreo FedEx, também pelo sistema marítimo. Obrigado, Camila, pela pergunta. Vamos lá. A próxima pergunta aqui é do Ale Marrone. A exportação expressa econômica é válida para exportações temporárias também? Neste caso, como funciona? Bom, a exportação temporária, e ela pode ser entendida de várias formas, né? Um produto pode ser enviado para uma feira internacional, poderá ir em consignação, obviamente dependendo da negociação que o exportador fará com o importador, poderá ser o envio de uma amostra, e, enfim, essa amostra que retorna, ou as mercadorias que estão numa feira internacional, que também retornarão, ou produtos que vão para testes, tudo isso aí faz parte de uma legislação que nós chamamos de normas de exportação da Secretaria de Comércio Exterior. A FedEx atende também essas predisposições de embarques, não é somente a exportação vendida, porque exportação, no termo técnico, é a saída de um produto do país, por um sistema aduaneiro colocado pela Receita Federal e pelas normas da Secretaria de Comércio Exterior. A FedEx se enquadra nesses processos e a empresa poderá se utilizar também dessa ferramenta, fazendo com que o seu produto, posteriormente a todos esses processos, possam ser vendidos de uma forma clássica e aumentando a rentabilidade da empresa. Muito obrigado, Ale Marrone, pela sua pergunta. A próxima pergunta é do Marco Arrabal. Professor, como estes serviços econômicos da FedEx podem ajudar as microempresas? Bom, a microempresa, que é componente, conforme nós vimos nas estatísticas da nossa exportação, ela tem junto à FedEx todas as probabilidades de embarcar os seus produtos quando os embarques ocorrerem até $50 mil pelo sistema simplificado de exportação. Então a micro, ou mesmo pequena, ou média e grande, né, vamos chamar assim, Marco, poderá se utilizar de uma forma igual. Basta que haja um embarque aéreo pela FedEx, pelo sistema Courier ou pelo sistema convencional, a FedEx está à disposição para embarcar desde 1 quilo até 50 quilos, até 60 e etc. Agora, para esse processo é mais econômico, ele é um pouco mais lento, mas ele é mais barato e reduz o custo da sua exportação. Entre em contato, verifique como são as tarifas, quais as vantagens operacionais, verifique o tempo e veja quanto pode reduzir o custo da sua operação. A FedEx está prontinha para atender o micro, para que ele se torne médio, e de médio para grande. Obrigado, Marco, pela pergunta. Próxima participação de internauta é do Carlos Gomes. O serviço econômico está disponível para exportação somente ou para envios de amostras e documentos também? Para tudo. O processo da FedEx, nesse sentido do econômico, é só verificar a embalagem, o envelope, documentos, o que for necessário. O projeto é exatamente para favorecer e reduzir o custo para todos os processos que o cliente tenha. Obrigado, Carlos. Vamos lá. A próxima pergunta é de um internauta que entrou aqui como anônimo. Existe alguma ferramenta gratuita para buscar potenciais compradores? Bom, a FedEx não tem a proposta, né, básica de buscar clientes para